Meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos ter mais um culto ao nosso Deus, nesse momento aí que nós estamos vivendo de distanciamento social, nessas festas que nós estamos vivendo. Dia 24, algumas pessoas hoje comemoram aí o dia de São João. Então, aqui no Nordeste, aqui na nossa Campina Grande, aí em Serra Redonda, sempre tem esses festejos juninos. E hoje nós estamos esperando aí os irmãos que eles entrem para que a gente comece o nosso culto em louvor ao nosso Deus. Irmão Antônio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Como é que estão as coisas? E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no livro de Amós. Nós estamos aí nessa sequência de estudos expositivos, entendeu? Nos profetas menores, e hoje será no livro de Amós. Hoje nós vamos ver esse livro riquíssimo que tem muito a nos dizer. Esperar mais os irmãos chegarem aí para a gente dar continuidade aí ao nosso culto. Esperando aí que os irmãos entrem para a gente dar continuidade aí o nosso grupo. Não sei se o irmão Antônio, se puder, coloque lá no grupo de Serra Redonda que nós iniciamos, entendeu? Tânia, se puder, colocar aí no grupo da Igreja Batista, para a gente reunir o mais grande número aí dos irmãos, para nós estarmos louvando a Deus e estudando a sua palavra. Como eu disse, hoje nós vamos iniciar o estudo bíblico no livro de Amós. Amós, um livro muito importante ali do Antigo Testamento. Tiago hoje não vai entrar. Tiago hoje tem uma live às 9 horas. Acho que vai estudar. Uma live aí onde ele vai falar sobre a supremacia e a supremacia de Deus. Então, passou o dia aí estudando para essa live. Esperar mais os irmãos chegarem para a gente dar continuidade aí ao nosso culto. O som, meus irmãos, está bom? Dê um ok aí para a gente saber se o som tá ok, para a gente melhorar. Irmã Zefinha, Deus abençoe, minha irmã. Tudo na paz, graças a Deus, né? Daqui a pouquinho, meus irmãos, nós estaremos iniciando o nosso culto ao nosso Deus. Mais um momento aí da gente estar louvando e engrandecendo ao nosso Deus. E os irmãos que tiverem aí os seus pedidos de oração, podem deixar aí nos comentários para a gente estar orando. Amém, irmão Antônio? Graças a Deus que o som tá bom. Obrigado aí pela força. Vamos iniciar dentro de instantes o nosso culto ao nosso Deus, nesse momento aí de distanciamento social. Só lembrando aos irmãos que estão acompanhando aí esse desenrolar desse coronavírus, nós vamos estar voltando às nossas atividades na Igreja Batista Memorial aqui de Campina Grande, dia 5/7. Tiago acho que deve conversar aí com os irmãos para a gente saber qual o dia que nós vamos voltar aí em Serra Redonda. Mas no mais, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guiado e tem mantido com o seu forte braço. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar ao nosso Deus mais um culto
onde nós vamos louvar o seu nome, reverenciar o seu nome. Então, vamos orar nesse momento. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse momento que o Senhor nos deu vida, que o Senhor nos deu saúde, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem, ó Deus, garantido, ó Pai, a nossa sobrevivência, ó Deus, a nossa moradia, o nosso alimento, ó Deus, que tudo seja feito, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Vem sempre nos guiar, ó Deus, vem sempre nos confrontar, ó Deus, diante daquilo que tudo nós cometemos, ó Deus. Abençoa os irmãos que já chegaram e aqueles que ainda irão chegar, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir um louvor nesse momento. Se os irmãos souberem, pode cantar. É um hino, um louvor muito bonito, um louvor bíblico lá do livro de João. Então, os irmãos escutem aí esse louvor para a gente louvar junto ao nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores farei. Se mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém, meus irmãos. Nós acabamos de ouvir um louvor lindo da palavra do nosso Deus,
que se encontra lá em João capítulo 14, que na minha versão diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar esse lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Esse é o caminho que eu vou. Ou seja, meus irmãos, é esse o caminho que Cristo preparou para nós. É esse o caminho que Cristo tem nos guiado. Por isso que ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Cristo, quando subiu aos céus, ele foi fazer isso para nós. Preparar a nossa salvação. Preparar a nossa morada, que está ali no nosso Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos mais um louvor. Queria que os irmãos ouvissem esse louvor e que nós possamos meditar nesse louvor que nós vamos ouvir. Verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. E louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor. Manifesta o teu
Amém, meus irmãos. Que louvor bonito. És a nossa estrela da manhã, do grupo Rara. E ele diz em um momento lá do hino, ele diz assim: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Na verdade, a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Ele diz: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar. Esse, meus irmãos, é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está sempre conosco. É o Deus que nunca tarda. É o Deus que nunca falha. Embora que muitas pessoas dizem que ele tarda e ele falha, mas ele nunca tarda. Ele chega no momento certo. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que fala conosco, que quando nós pedimos a Ele, suplicamos a Ele, Ele nos atende. E é esse o Deus, meus irmãos, que nós vamos estudar mais da sua palavra hoje. E como eu disse, se você tiver os seus pedidos de oração, pode deixar aí que no final nós vamos orar pelos seus pedidos e também no intuito que os irmãos lembrem e ao longo da semana a gente ore por esses pedidos. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar início ao livro de Amós. Se os irmãos lembram, nós estamos estudando os profetas menores, já passamos aí por inúmeros livros, aprendemos bastante coisa da palavra de Deus, bastante lições Deus tem a nos falar. E hoje à noite nós vamos começar aí o livro do profeta Amós. Por isso eu queria convidar você a abrir comigo Amós, capítulo de número 1. Está lá no Antigo Testamento, está entre Joel e, salvo me engano, Oséias. Depois de Joel, você vê o livro de Amós. Esperar só um tempinho que os irmãos quiserem, abra aí a sua Bíblia. Aliás, Amós está entre o livro de Joel, que vem antes, e depois Obadias e Jonas. Por isso, abra sua Bíblia aí comigo em Amós, capítulo de número 1. Nós vamos ver o primeiro capítulo hoje. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, Tiago estará fazendo o capítulo de número 2. Meus irmãos, antes da gente entrar nesse capítulo aqui de Amós, deixa eu dar algumas considerações e alguns propósitos, que os irmãos entrem nesse livro já sabendo qual é o propósito desse livro. Meus irmãos, esse livro ele foi escrito entre ali os anos 760 e 750 depois de Cristo. Esse livro aqui, meus irmãos, ele vai nos revelar a severidade do julgamento de Deus entre as nações. Você vai ver que nós vamos ver aqui várias nações ímpias, nações gentílicas que tinha naquela época, e aí Deus ele começa de fora para dentro, ou seja, o grande julgamento de Deus, porque aquelas nações, exclusivamente Judá e Israel, eles tinham quebrado a aliança do nosso Deus. E também nós vamos ver que esse livro, meus irmãos, vai trazer aí uma grande esperança aos irmãos de restituição daquilo que houve na vida deles, que eles passaram por uma grande tribulação, que foi a questão do exílio, e também que eles estavam se aproximando disso. É bem interessante, meus irmãos, que Amós ele dirige esse livro aqui ao povo do norte, mas depois ele vai se dirigir ao povo de Judá. O norte era o povo de Israel e o sul era o povo de Judá. Por quê? Porque eles mantinham a sua adoração a Deus, estava intacta, porém, meus irmãos, estava misturada com idolatria. E Deus, ele levanta Amós aí nessa época. Nós vamos ver, meus irmãos, que Amós, ele não era um profeta, mas ele era um homem simples, ele era um boiadeiro. Nós vamos ver isso aqui nesse livro.
Algumas verdades fundamentais que nós temos aqui nessa carta é que Israel e Judá são julgados pelos seus pecados. Samaria seria destruída pela a sua arrogância, pela sua agressividade à Síria. E Israel e Judá, como eu disse, seriam julgados, mas depois eles seriam exaltados. Deus iria trazer uma grande bênção na vida deles. Ou seja, esse era o contexto. E como eu disse, Amós, meus irmãos, pegou um contexto muito pesado naquela época. Existia uma idolatria muito grande no povo, nós vamos ver isso, e uma injustiça social muito grande no meio daquelas pessoas. Se você der uma olhadinha aí no seu capítulo de número 4 aí do livro de Amós, você vai ver que o versículo de número 1, ele vai chamar as mulheres daquela época de vacas de Baçã, ou de Bazã. Por que ele vai chamar isso? Porque essas mulheres, elas oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Ou seja, eles queriam mais riquezas, mas as suas riquezas estavam fundamentadas na desgraça dos outros. Ou seja, era algo muito difícil naquela época. Era uma injustiça social muito grande. Eram os ricos querendo pisar nos pobres. Nós também vamos ver, meus irmãos, que naquela época estava tendo uma adoração sincrética a Deus. Eles estavam adorando a Deus, mas misturando a sua adoração com outra coisa. Israel não se arrependeu de tudo aquilo que eles tinham feito e por isso eles foram julgados. Porém, Deus é tão misericordioso que, apesar das nações que Deus escolheu, Israel, Deus é tão misericordioso com essas pessoas que Deus mantém a sua aliança com essas pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. Mas acompanhe comigo, Amós capítulo 1. Veja comigo, versículo de número 1, ele diz: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor na cidade de Tecoa, ou Tecoa, a respeito de Israel. Veja só que a profecia desse livro, a profecia desse livro de Amós vem sobre Israel. E vem através de um homem chamado Amós. E ele diz mais: isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Judá, 2 anos antes do grande terremoto. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Ou seja, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que ver, quem era Amós? Amós diz aqui o texto que Amós era um pastor. Mas Amós não era um pastor como nós conhecemos hoje, pastores de igreja, seja o que isso. Não. Amós, ele era um pastor de ovelhas. Olha o que diz Amós capítulo 7, versículo 14. Olha comigo. Amós capítulo 7, versículo 14. Amós diz, parte B: eu cuido de gado e colho sicomoros. Ou seja, Amós era um homem simples. E Deus chama esse homem para ser um profeta agora no meio daquela geração corrupta. Apesar da prosperidade daquelas pessoas, eles estavam sendo corruptos diante de Deus. E Deus chama um homem simples. Um homem que era simplesmente um cuidador de gados e um cuidador de sicomoros, ou seja, de uma planta que existia naquela época, de um fruto que existia naquela época. E aqui, meus irmãos, nós já começamos a ver algumas lições.
Perceba bem que Deus ele chama Amós. Amós era um homem simples diante de Deus. E quando você vai ver na Bíblia Sagrada, Deus sempre vai chamar homens de nascimentos humildes. Homens que não tinham nada, homens que não eram muitas vezes bem vistos na sociedade, mas Deus chama essas pessoas. Quer um exemplo disso? Abraão. Quem conhecia Abraão? Quase ninguém conhecia Abraão. E Deus chama Abraão. Deus chama Moisés. Quem era Moisés? Moisés, filho de uma hebreia, um povo que era escravizado lá no Egito. E Deus chama essas pessoas. Quer mais um exemplo disso? Davi. Davi, quando o profeta chega lá e o seu pai vê ali todos os filhos, apresenta e o sacerdote diz assim, aliás, o profeta diz, nenhum desses. Aí diz, quem é o outro que você tem? Ele diz, é um que cuida lá das ovelhas no pasto. E quando ele manda chamar, Deus escolhe Davi. E nós temos o grande exemplo de todos, que é Jesus Cristo. Aquele que nasce em uma manjedoura, nasce de uma família humilde, mas que é o Filho de Deus. Aquele que veio trazer redenção ao mundo. Perceba bem, meus irmãos, que Amós não era um grande teólogo. Amós não tinha feito teologia. Amós não estava no meio dos sacerdotes, nem dos profetas. Quer um exemplo disso? Veja o mesmo texto lá. Amós capítulo 7, versículo 14. Olha o que ele diz. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Veja só quem é esse homem. Um homem que cuidava de gado e colhia frutos. Mas Deus chama esse homem, um homem simples, talvez não sabia falar direito, se expressar direito, talvez não tinha aí uma cultura no falar muito grande, mas que Deus chama essa pessoa. E o X da questão, meus irmãos, é que Deus levanta a quem Ele quer. Deus, Ele usa a quem Ele quer. Às vezes nós gostamos de ouvir pessoas que falam bem, pessoas que se expressam bonito, pessoas que são estudiosas, mas é na simplicidade que Deus nos ensina. Pessoas simples, não pessoas arrogantes. Não muitas vezes pessoas que querem saber demais. Mas Deus agora estava levantando um homem, veja só, Deus agora estava levantando um homem que era um simples cuidador de gado. E é isso, meus irmãos, que Deus faz conosco. Deus, ele exalta os humildes. Foi isso que Maria falou lá, que Deus tinha agraciado, Deus tinha levantado os humildes, porque gerou Jesus Cristo. E como eu disse, às vezes nós queremos dar, como se costuma dizer aí, atenção a pessoas que falam bonito, se expressam bonito. E aí Deus chama um homem que era cuidador de gado. São homens, meus irmãos, de condição humilde, mas que Deus chama para as grandes esferas. Amós aqui, meus irmãos, vai bater de frente daquelas pessoas que estavam pecando diante de Deus, contra os reis, contra os juízes, contra os mais ricos daquela sociedade. É esse homem, que talvez seria um pobre, se levanta e vai ser a voz de Deus perante essa nação. E é isso, meus irmãos, que nós temos de esperar de Deus. Que Deus levante homens e mulheres, seja eles da condição mais humilde possível, mas que eles venham e sejam a boca de Deus. Que eles venham a ser homens e mulheres que confrontem essa sociedade corrompida. Sociedade muitas vezes que está com muito dinheiro, abastada, mas que seja um homem e uma mulher que se levante e venha falar
poder de Deus. Os tempos aqui, meus irmãos, lá em Amós, eram tempos muitas vezes fáceis. Eles estavam em um grande apogeu da sua economia. A economia tinha surtido um maior efeito diante de Deus. Porém, meus irmãos, prosperidade material não quer dizer aprovação de Deus. Nós vemos isso, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas não era igreja aprovada diante de Deus. Esses homens e essas mulheres estavam vivendo, meus irmãos, tempos bons diante de Deus. Mas eram homens e mulheres que não estavam servindo ao Deus ao Deus vivo. Eles estavam abastados de bens, mas não estavam querendo saber de Deus. E é nesse tempo aqui que Deus chama. Tempos difíceis, tempos de pessoas que não queriam estar diante de Deus, e Deus chama essas pessoas. E diz mais o texto, olha o versículo de número 2. Ele diz: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Ou seja, o Senhor rugirá, ou seja, a fúria de Deus. O rugir, meus irmãos, aqui é de um leão que está querendo, caçando, um leão que está bravo. Então Deus está desse jeito, querendo aplacar a sua ira por cima daquelas pessoas que têm pervertido a palavra de Deus, não têm andado conforme a sua palavra. E ele diz mais: os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará, ou seja, do Monte Carmelo secará. Deus prevê aqui, Deus diz que eles vão ter um grande castigo no meio daquelas pessoas. E à medida que nós formos expondo esse livro, nós vamos entender porque Deus vai castigar essas pessoas. E agora, meus irmãos, dos versículos 3 a 15, nós vamos ver Deus falar aqui sobre 5 nações. 5 nações aonde ele vai derramar a sua ira. A primeira nação que ele vai derramar a sua ira é sobre a Síria. Veja comigo versos de 3 a 5. Ele diz: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueat-Avém e o que tem o cedro de Bet-Aden. O povo da Síria será levado cativo aqui, diz o Senhor. Então, primeiramente, meus irmãos, Deus ele começa com uma grande cidade. E qual é essa cidade que ele fala? É a cidade de Damasco. Damasco era a capital da Assíria. Ou seja, Deus estava se referindo a toda a Síria. Por quê? Porque eles tinham pecado contra Deus. E é bem interessante que todas as cidades que ele vai falar, ele sempre vai usar isso aqui. Por 3 transgressões e sim por 4. Ou seja, ele sempre vai ouvir isso. Meus irmãos, isso aqui é um tipo de poesia que tinha na época do Antigo Testamento. Ou seja, isso aqui, meus irmãos, quer dizer que tinha muitos pecados. Ou seja, existiam muitas transgressões no meio daquele povo e que Deus iria castigar aquelas pessoas. Deus queria ver como era que as pessoas estavam lidando. Ou seja, e qual era o pecado dessas pessoas? Ele diz, ainda no versículo de número 2, porque passaram um instrumento de trilhar
com as pontas de ferro sobre Gileade. Ou seja, meus irmãos, o grande pecado daquelas pessoas era ter passado um grande instrumento. E que instrumento seria isso? Esse instrumento de trilhar. Trilhar, meus irmãos, aqui era como eles faziam com um grão. Eles colhiam um grão. Veja só, eles colhiam um grão. Então eles trilhavam esse grão. Eles quebravam esse grão. Eles viam quais eram os melhores. Então eles fizeram isso com Gileade, com a cidade de Gileade. E Deus diz, olha, por conta disso, porque vocês passaram com esse instrumento, eu vou castigar vocês. Ou seja, meus irmãos, eles trataram Gileade como coisas. Eles queriam ter lucro. Então, por eles ter lucro, Deus disse, olha, eu vou castigar vocês. Eles estavam tratando as pessoas como coisas. Coisas que poderiam ser vendidas e dar lucro a eles. Por isso que no versículo 4 Deus diz, porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco. Veja só, meus irmãos. Deus diz que vai castigar essas pessoas porque eles passaram com uma fúria muito em cima do povo de Gileade. Trataram essas pessoas como se fossem coisas. Talvez você possa dizer, mas Moisés, hoje existe pessoas que fazem isso? Existe. Existem pessoas, meus irmãos, que tratam as outras pessoas como coisas. Que elas podem usufruir e podem jogar fora. E coisas muitas vezes que vão dar lucro a essas pessoas. Isso tanto faz fora da igreja como também dentro da igreja. Nós vamos ter sempre pessoas interesseiras. Pessoas que não ligam para as outras pessoas. Pessoas que só querem obter lucro. Ou seja, eles estavam tratando as pessoas naquela época com quem queriam ter lucro em cima delas. Pessoas que deixam a palavra de Deus, que Deus diz, olha, vocês têm que amar a todos. Amar os seus inimigos. Como Jesus disse, olha, vocês ouviram o que foi dito antes. Que você tem que amar aquele que faz o bem a você. A Jesus diz, hoje eu digo a você, você tem que amar o seu inimigo. Não tratar o seu inimigo como coisas. E por isso Deus estava, meus irmãos, trazendo um castigo muito grande sobre aquelas pessoas. E Deus diz, olha, eu quebrarei os ferrolhos de Damasco. E o que é quebrar esses ferrolhos? Ferrolho, meu irmão, quando você coloca numa porta, quando você coloca numa janela, é sinônimo de proteção. Deus está dizendo aqui, eu vou quebrar os ferrolhos de Damasco. Uma cidade que era fortificada, uma cidade dentro da Síria, que era a sua capital, que era bem segura, mas Deus está dizendo, eu vou quebrar os ferrolhos. E quando você não tem mais os seus ferrolhos, quando você não tem mais a sua segurança, o que acontece? Você fica suscetível a qualquer pessoa chegar e lhe roubar, assaltar e lhe matar. É isso que Deus estava dizendo. Olha, eu vou fazer isso. E o mais interessante é que Deus iria fazer isso e esse povo seria castigado e levado ao cativeiro. Meus irmãos, a lição é, Deus não deixa o pecado impune. Deus sempre vai castigar o pecado que estava havendo. Não existe pecado, meus irmãos, que nós vamos cometer que Deus não vai fazer nada. Nós muitas vezes vamos ser ricos, abastados, nós vamos ter muitas coisas, mas Deus nunca vai deixar o nosso pecado impune, seja de quem for. E ele não fez isso com o povo da Síria, com o povo de Damasco. Agora vejam, o segundo povo que Deus diz, versos de 6
a 8, ele vai falar o que ele diz. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo e entregaram a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e os que têm o cedro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Veja a profecia de Amós, palavra de Deus. Meus irmãos, essa cidade aqui, a cidade de Gaza, era a maior cidade dos filisteus, ali da cidade da Filístia. E os filisteus são velhos conhecidos dos judeus. Lembra lá? Olha, os filisteus vêm contra ti. Lembra lá de Sansão? Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí Sansão ia, fazia tudo aquilo, até que um dia Sansão é derrotado. Então essa era a grande cidade que existia. E eles sempre foram rivais. Lembra lá quando Davi ia guerrear contra os filisteus? E nós temos aí o grande filisteu que nós sempre nos lembramos, que era Golias. Aquele que veio querer colocar medo no povo de Deus. E Davi foi lá e derrotou aquelas pessoas. E sabe qual era o grande pecado aqui dos filisteus? É que era uma cidade que fazia tráfico de escravos. Olha o que ele diz, versículo 6, a parte B. Porque levaram em cativeiro todo o povo, no intuito entregá-lo a Edom. Ou seja, meus irmãos, o pecado daquelas pessoas, dos filisteus, era o tráfico de escravos. Está pensando que tráfico de escravos foi de uma época dessa para cá? Não. Os judeus foram escravos dentro do Egito. Outros povos ao longo do tempo foram escravos. Todos aqueles que eram levados, derrotados em uma batalha, eles se tornavam escravos. E eles estavam fazendo isso aqui, meus irmãos. O seu pecado foi amar o lucro. Eles vendiam esses escravos porque eles queriam ter lucros. Ou seja, eles vendiam a vida humana das pessoas para se enriquecerem. E não é de hoje, não é de ontem, e sempre isso vai acontecer. As pessoas vão nos usar, as pessoas vão querer vender as outras pessoas, seja no aspecto físico da palavra, seja também no aspecto metafórico, mas elas sempre vão fazer isso, porque elas estão visando o lucro. O lucro, meus irmãos, sempre vai ser maior. Perceba que ele, de início ao fim, ele está visando esse lucro desse povo que estava deixando a Deus. Ele diz, olha, vocês fizeram isso. Vocês estão fazendo pessoas serem escravos de outro povo, estão vendendo a qualquer preço e não estão se importando com essas pessoas. Pessoas gostam, meus irmãos, de vender as suas vidas e vender a vida de outras pessoas. Vendem muito por dinheiro, por ter uma vida fácil. Entregam a sua vida ao seu o seu patrão, o dono de empresa, ou seja, que eles entregam a sua vida porque eles querem ter lucro. Mas, meus irmãos, Deus é o Deus que, como eu disse, ele pune o pecado. E por isso que ele diz no versículo 7, por isso porei fogo nas muralhas de Gaza. E o que é uma muralha, meus irmãos? Muralha é uma fortaleza. E ele diz logo em seguida, fogo que consumirá as suas fortalezas. Ou seja, Deus vai
ele vai logo em cima do poder. Diz, olha, eu vou colocar fogo nas suas muralhas. Ou seja, se ele colocasse fogo nas muralhas, as muralhas iriam cair e esse povo também ia ficar suscetível aos seus inimigos. E foi o que aconteceu. Deus fez isso, Deus castigou aquelas pessoas. E como eu disse, meus irmãos, o pecado não fica impune diante de Deus. O pecado jamais vai ficar impune diante de Deus, porque eles estavam tratando as pessoas com lucro. Eles queriam lucrar diante das pessoas. E tem um exemplo muito nítido diante da gente, que são dos falsos profetas. Os falsos profetas estão no nosso meio e eles também vendem, mas eles vendem a palavra de Deus. Eles vendem a palavra de Deus como forma de lucro. Eles vendem. E com isso eles vão pegando mais e mais pessoas. E eles vendem o seu evangelho, o seu falso evangelho, como uma fonte de lucro. Mas como eu disse, Deus é o Deus que pune o pecado. Agora veja a terceira cidade, versos de 9 a 10, ele diz, assim diz o Senhor, a mesma frase, em 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o meu castigo, porque vocês levaram em cativeiro todo o povo e entregaram a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Meus irmãos, Tiro era a capital da Fenícia. Seu povo, seu grande pecado também, meus irmãos, foi ter ligado à escravidão. Por isso que ele diz aqui, olha, vocês entregaram Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Ou seja, existia algo entre aquele povo, meus irmãos. Mas eles não atentaram para essa aliança. Por isso Deus diz, por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Reparem bem que Deus vai em cima sempre das fortalezas. Reparem bem que Deus vai em cima sempre das muralhas. Porque Deus sabia que se ele destruísse isso, as pessoas não tinham como se proteger diante de tudo aquilo. E a lição, meus irmãos, mais uma vez é a mesma. Deus é o Deus que pune o pecado. Deus jamais vai deixar o pecado das pessoas em vão. E aqui, meus irmãos, era o mesmo pecado. O pecado juntamente com Edom, de escravizar as pessoas. Veja só, escravizavam aquelas pessoas e não queriam saber, eles não tinham amor a essas pessoas. E a Bíblia nos diz que nós devemos amar as pessoas, como assim Cristo amou. Mas veja a quarta cidade que ele vai falar. Agora ele vai falar sobre Edom. Ele começa do mesmo jeito que ele começa as outras. Ele diz, assim diz o Senhor, em 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o meu castigo. Agora veja, porque perseguiu seu irmão com espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar, e conservou a sua indignação para sempre. Meus irmãos, quem é Edom? Edom, meus irmãos, são os edomitas. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 36, versículo 31, indica que Edom foi organizado antes da monarquia de Israel. Edom, meus irmãos, descendem de Esaú. Gênesis capítulo 27, versículo 41. Ou seja, por isso que ele diz aqui, vocês perseguiram seu irmão à espada. Ou seja, quem era Edom? Aonde é que surge Edom? Como eu disse, surge com Esaú. E Esaú era irmão de quem? Esaú era irmão de Jacó, aquele a quem Deus escolheu para dar prosseguimento
o povo de Israel. Então ele persegue o seu irmão. E com isso, meus irmãos, ele fere um princípio que existia naquela época. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, olha o que ele diz. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, ele diz. Isso aí ele está falando ao povo de Israel. Olha o que ele diz. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Veja só. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Veja só. O povo de Israel não deveria odiar os edomitas. Mas o que foi que Edom fez? Odiou o povo de Israel. Por isso que Deus diz, vocês quebraram uma aliança, porque vocês perseguiram os seus irmãos. E aí Deus anuncia o castigo. Olha o versículo 12. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Meus irmãos, como eu disse, perceba bem que Deus vai logo em cima da fortaleza, das muralhas. Como eu disse, fortaleza significava força, defesa. Então Deus atacava logo isso. E eles ficavam sem defesa, e eles ficavam sem quem defendesse eles. Meus irmãos, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. Nós temos um Deus que é a nossa força. Por isso que nós não devemos, meus irmãos, colocar a força em nós mesmos. Mas a nossa força, ela está em Deus. E se Deus tirar essa força de nós, nós seremos igual a esse povo aqui que nós estamos vendo. Nós seremos homens e mulheres indefesos, porque a nossa força, ela vem de Deus. Ou seja, meus irmãos, eles não tiveram compaixão do seu irmão. Esaú era irmão de Jacó. Ficou essa rixa muito grande entre os dois. Mas Deus dizia, olha, vocês que são povo da minha aliança, vocês não odeiem os edomitas. Mas os edomitas fizeram ao contrário, odiaram e sempre perseguiram o povo de Deus. E como eu disse, a lição sempre é a mesma. Não existe pecado que fica impune diante de Deus. E aí, meus irmãos, a última cidade do capítulo 1 é a cidade de Amon. Olha os versículos de 13 a 15. Ele diz, assim diz o Senhor. Em 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para aplicarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Ramá, fogo que consumirá as fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, vejam só. Quem era aqui Amon? Amon, meus irmãos, era o território dos Amonitas. Os irmãos conhecem daqueles povos que habitavam ali o crescente fértil. Ou seja, eram os Amonitas. Amon e Moabe eram filhos de Noé. Os irmãos lembram lá que quando Noé sai da arca, as duas filhas de Noé se deitam com Noé. Diz, olha, vamos nos deitar com o nosso pai para que nós tenhamos descendência. E as duas se deitam. Embriagam Noé em uma noite, se deitam. E no outro dia a outra se deita também com Noé. E aí surgem esses dois filhos, Amon e Moabe. Ou seja, os amonitas vieram daí. Se os irmãos quiserem ver isso, está lá em Gênesis capítulo 19, versos de 30 a 38. E esses amonitas, meus irmãos, eles eram idólatras. Eles
adoravam a um deus chamado Moloque. Eu acho que os irmãos já ouviram. Lá em 1 Reis 11, versículo 7, olha o que é que ele diz. 1 Reis 11, versículo 7. Neste tempo, sobre o monte que fica adiante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e ofereceram sacrifícios aos seus deuses. Os irmãos talvez devem lembrar, Moloque, meus irmãos, era aquele deus aonde as mulheres, aonde as suas famílias sacrificavam seus filhos a Moloque. Ou seja, eles pegavam seus filhos e sacrificavam a Moloque. E veja o que Amon fez no finalzinho do versículo 13. Essa cidade fez. Porque rasgaram os ventres das grávidas da região de Gileade. E por que eles fizeram isso? Olha o final do versículo. Para ampliarem as suas fronteiras. Meus irmãos, eles fizeram uma atrocidade imensa. Eles matavam as mulheres grávidas e ficavam com os seus filhos, rasgavam os seus ventres. Porque tanto eles podiam vender essas pessoas, esses bebês, como eles também podiam sacrificar a Moloque. No intuito de quê? De expandirem as suas fronteiras. Sabe para quê, meus irmãos? De ser um país mais rico. De ser uma cidade mais rica, de ser um estado mais rico. Eles queriam expandir as suas fronteiras. E o que foi que eles fizeram? Fizeram pecados diante de Deus. Quem era esse povo? Era um povo ímpio. Mas eu quero deixar um recado a nós que somos crentes. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo para crescer na vida. Ter uma casa melhor, um carro melhor, ter uma vida melhor. Será que isso que nós estamos fazendo agrada realmente a Deus? Ou será que é um pecado diante de Deus? Eles estavam fazendo isso, pecando diante de Deus. E aí, como eu disse, Deus sempre faz isso, Deus pune o povo. Ele diz, por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá. Fogo que consumirá as suas fortalezas. Deus sempre vai em cima do poderio daquelas pessoas. Porque, como eu disse desde o início até agora, Deus, ele sempre vai em cima do poder daquelas pessoas. Quando as pessoas se acham fortes diante de Deus, mas na verdade elas são fracas. Porque o grande poder vem de Deus. E ele termina no versículo 15 dizendo, seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele. Meus irmãos, se nós lermos toda a história dos cativeiros, das batalhas, todos os reis eles eram levados como escravos. Era uma honra para aquele que vencia a batalha levar o rei. Então o que era que ele fazia? Levava o rei. E isso, meus irmãos, era uma vergonha a quem era vencido. Era uma honra ao vencedor, mas ao vencido, meus irmãos, era algo desastroso. E ele diz, olha, já que vocês fizeram isso, eu vou punir o pecado de vocês. Vocês serão punidos, o povo será punido e o rei também será levado em cativeiro. E como eu disse, meus irmãos, a grande lição é, não existe pecado que Deus não vai punir. Todas essas nações aqui, meus irmãos, se diziam ricas, abastadas, tinham tudo, achavam que poderiam confiar na sua força, fazer tudo, todo tipo de pecado, todo tipo de atrocidade diante de Deus, e Deus não iria punir. Mas Deus diz, eu vou punir vocês. E nós vamos ver que Deus começa o seu julgamento, o seu juízo de fora para dentro.
a partir do capítulo de número 2. Semana que vem nós vamos ver isso. Mas coloque isso na sua cabeça. Não deixe que pessoas coloquem na sua mente dizer que faz coisas erradas, que peca diante de Deus, que faz isso e que faz aquilo e que Deus não vai punir. Tudo engano, meus irmãos. Deus vai punir o pecado. Seja dos descrentes e seja do crente. O crente ainda tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E na hora que ele clama, Deus socorre. Deus coloca a sua mão amparando ele. Por isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que coloque essa porção lida nos nossos corações. Não sei se os irmãos têm algum pedido de oração para que nós possamos orar e que os irmãos vejam aí também que nós possamos orar ao longo da semana. Não sei se os irmãos têm algum pedido de oração. A irmã Gorete aqui pediu pela sua vida e por toda a família e toda a igreja. Deixa eu ver aqui mais. Irmã Zefinha está pedindo oração pela saúde, pela família e pelos missionários. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração. Até agora não, só chegou esses pedidos de oração. Mas, meus irmãos, os pedidos de oração é aqueles que a gente pede ao longo das lives, né? Que Deus abençoe os profissionais de saúde, que Deus cubra eles de bênção, a saúde deles não sejam abaladas, porque eles estão lá na linha de frente, entendeu? Pedir para que a volta das igrejas que estão começando a voltar agora sejam na paz, que nós possamos ser homens e mulheres que possamos nos precaver, à medida que nós formos voltar aos cultos, tomar todo tipo de cuidado para não prejudicar os nossos irmãos e também nossos familiares, nossos amigos, e que Deus, com a sua mão poderosa, sempre nos sustenha. Também chegou aqui um pedido pela recuperação da nossa irmã Djalva. Essa daí é minha tia que fez uma cirurgia que, graças a Deus, Deus tem abençoado e que a recuperação dela tem se dado satisfatória por conta das bênçãos de Deus. Irmã Glorieta aqui pedindo pelos os pais delas que é idoso, e também a irmã, que Deus cuide. Tânia aqui está pedindo pela sua saúde e a direção de Deus nas nossas vidas. Então, meus irmãos, vocês viram aqui esses pedidos. Vamos ficar orando em virtude desses pedidos e que Deus ele realize esses pedidos que foram feitos para a honra e glória do seu nome. Por isso vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra que foi lida nessa noite. Ó Deus, aonde nós vimos que inúmeras nações, cidades, estados que achavam que eram fortes diante de ti, mas que, na verdade, ó Deus, por conta do seu pecado, de tudo aquilo que eles cometem, ó Deus, foram castigadas. Porque são nações ímpias, nações que não quiseram saber de ti, ó Deus. E a lição que nós temos essa noite, ó Deus, é que o Senhor castiga. O Senhor, ó Deus, não deixa pecados impunes. O Senhor, ó Deus, é aquele que quer as coisas caminhando conforme a tua vontade. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as falhas que nós temos cometido, ó Deus, e que, ó Pai, o Senhor levantem homens e mulheres conforme Amós, que foram, ó Deus,
fiéis à tua palavra, que denunciaram a corrupção daquela época, denunciaram a injustiça social que estava havendo naquela época, todos os pecados que estava havendo naquela época. Ó Deus, que nós possamos ser homens assim, ó Deus, guiados por tua palavra, ó Deus, sem medo de nada, homens e mulheres destemidos conforme a tua palavra. E nos ajuda, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, todos os pedidos que foram feitos aqui nessa noite, que o Senhor, ó Pai, realize, ó Pai, no intuito, ó Pai, de ser a honra e glória do teu nome, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e quarta-feira nós estaremos juntos aí mais uma vez no intuito de louvar ao nosso Deus e aprender mais da sua palavra. Semana que vem estudaremos o capítulo 2 aí do livro de Amós. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma restante de semana repleta de paz. E essa paz que vem de Cristo.